paz do Senhor esteja com a amada igreja, amém? Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Como a gente fica feliz de ver o rosto de todos os nossos irmãos. Muitos estavam viajando, muitos estavam fora essa época, mas nada se compara à família inteira reunida. Eu creio que ainda tem pessoas que ainda estão viajando, e eu sei que cada um de nós, não somente eu, como os que ficaram na igreja, mas cada um, aonde vocês estiveram, eu sei que estavam clamando pelas nossas vidas, pela vida de cada um, amém? Eu estou feliz que minha mãe Irene está de volta. Ela teve meio doentinha, ainda está um pouco debilitada, mas em todo o tempo ela me mandava falar para a igreja que ela estava com saudade, que ela estava com vontade de vir longe. Meus irmãos ali queriam que ela ficasse mais tempo, mas ela veio. E ela chegou hoje, eu estive lá, e à tardezinha ela disse assim: eu estou muito cansada, não vai dar para mim ir. Mas ela não resistiu, glória a Deus. Ela veio para a casa do Senhor, para que nosso Deus seja louvado. Hoje pela madrugada, enquanto eu orava ao Senhor, porque é um dia especial, um novo ano que se inicia, e a ministração a gente tem que pedir que o Senhor dê, que o Senhor traga a cada um de nós, que o Senhor fale nos nossos corações, como foi dito. E a palavra que Deus me deu nesta madrugada, enquanto eu clamava a Deus, eu orava, é uma palavra que está no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1. Abra a tua Bíblia. Livro de Jonas. Já foi falado que este é um ano de plantio e de colheita. Mas também foi falado, não sei se as irmãs observaram, que é um ano de consagração da nossa vida a Deus, uma maior entrega. Nós estamos em tempo de contagem regressiva. O tempo está indo embora, nós não temos muito tempo. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3, versículo de número 1, de 1 até 4. Veio a palavra de Deus pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e se dirigiu a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era grande cidade para Deus, e eram necessários 3 dias para percorrê-la. Eu vou pedir às crianças que façam silêncio para que a gente possa meditar na palavra. Nínive era uma grande cidade para Deus, e eram necessários 3 dias para percorrê-la. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade. Ele anunciou dizendo: mais 40 dias e Nínive será destruída. Vamos repetir o versículo de número 4. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade, e ele anunciou dizendo: mais 40 dias e Nínive será destruída. Soberano Deus, Altíssimo Pai, eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, porque de mim eu não tenho nada para falar com a tua igreja, mas eu te peço misericórdia, Senhor, que o Senhor derrame agora no teu Espírito sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, que ouvirá a palavra, que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo, que eu me esvazie para que o Senhor, meu Pai, faça resplandecer a tua glória, a tua direção, a tua sabedoria e a tua orientação para esse novo ano. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. É interessante, eu queria dissertar aqui, meditar, fazer uma reflexão. Enquanto eu li essa palavra pela madrugada, o Senhor me mostrava a misericórdia de Deus e a pureza do nosso coração.
A Bíblia diz que o nosso Deus é misericordioso e que a sua misericórdia dura para sempre. Mas eu vi também um segundo ponto aqui nesta palavra: a manifestação dos atributos de Deus na vida do homem e do servo. O Senhor, Ele luta para nos transformar e gerar dentro de nós a imagem e a personalidade dele. No livro de Jonas, no capítulo 3, a palavra do Senhor diz que veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. O que me chamou a atenção é ver que quando ele se refere que houve uma manifestação de Deus na vida de Jonas, a palavra do Senhor nos diz que a manifestação do Senhor, os mistérios do Senhor são para aqueles que têm intimidade com Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos mostra que os milagres de Deus que todos nós desejamos são para aqueles que têm uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. E é isso que Ele quer nos trazer nesta noite. Porque a manifestação de Deus vem com a intimidade. No livro de São João, capítulo 3, versículo 6, diz: a roubora para nós. Porque para que você entre na dimensão do Espírito, para que você possa contemplar e que Deus possa abrir os seus olhos espirituais e você possa ver a manifestação de Deus no mundo sobrenatural, é preciso que você nasça de novo. É preciso que você esteja nascido do Espírito e não da carne. E é isso que João diz no livro de São João, capítulo 3, 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E é interessante que no versículo de número 8, ele diz assim: olha, o vento sopra para onde ele quer e nós podemos ouvir a sua voz, mas nós não sabemos para onde vai nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós somos como os ventos, porque eu olho para você, eu posso ver o reflexo da presença de Deus na tua face, mas eu não posso ver na forma corpórea o Espírito Santo, mas eu posso sentir a manifestação de Deus na tua vida. Aleluia. Uma pomba correio de Deus. E é interessante algumas coisas que eu verifiquei aqui, porque Jonas foi um profeta de Israel do reino do norte, e durante o reinado de Jeroboão, e nós vimos que Jonas era natural da cidade de Gate. Gate é fé, que dista 4 quilômetros de Nazaré. E aí a gente contempla o pé de Nazaré. E aí a gente contempla algo. Ele foi nascido naquela região de Nazaré. Ele veio da tribo de Zebulun, que era ali província, próximo, 4 quilômetros, pertinho de Nazaré. E quando aqueles fariseus no livro de Jonas, ou de João, no capítulo 5, versículo 52, ele diz que nenhum profeta veio de Nazaré. Mas nós vimos que não é verdade, porque Jonas foi um grande profeta levantado por Deus. Inclusive Jesus cita ele como exemplo de Jesus Cristo. Ele diz assim: nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas, que desceu na barriga da baleia, no ventre da barreira, e depois de 3 dias ele ressurgiu para levar a mensagem de salvação aos ninivitas. Nós vemos aqui que nós identificamos o Jonas como filho de Amitai. E Jonas, no capítulo 1, versículo 1, diz que ele era natural dessa pequena vila no distrito da tribo de Zebulun. Em Josué 19:13 diz que ela estava a norte da Galileia. Presta atenção nisso. Essa pequena
terminou na tua vida. Nós vimos que até aqui, tudo o que aconteceu na tua vida, o Senhor me revelava. O Senhor me mostrava que tudo o que aconteceu na minha e na tua vida era uma preparação de Deus para esse momento, para que você seja usado como uma flecha limpa, um instrumento de Deus aqui nesta terra dos viventes. Aleluia. É o nosso chamado. Se você parar e meditar um pouquinho, você vai ver que desde quando você era pequeno, o teu chamado já estava lá presente. Presta atenção e tenta se lembrar daqueles momentos quando você tinha 6, 7, 10, 15 anos. Até agora existe um propósito de Deus para a minha e para a tua vida. E nós vimos que o nosso Deus, Ele traça caminhos e faz com que aquilo esteja tão enraizado dentro de nós. Porque quando aquela órfã, pequena Esther, era pequena, órfã e cuidada por mais do que o seu tio, Deus não olhava ela, a pequena órfã, mas para Deus ela era a rainha Esther. Aleluia. Você, desde pequena, você já era pastora. Desde pequena você era missionária. Desde quando você nasceu, a Bíblia diz que você foi escolhido antes de você vir ao mundo, quando você ainda estava dentro do ventre da tua mãe. Que coisa tremenda, aleluia. E Deus me revelava isso. Mas o que chama atenção é que essa história é bastante conhecida, mas a gente vê que no capítulo 1, porque nós estamos falando da segunda vez que Deus chamou Jonas, e Jonas foi lá e obedeceu. Mas não foi assim na primeira chamada de Jonas. Nós vemos que no capítulo 1, versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas: vai à grande cidade de Nínive e ergue a tua voz contra ela, porque a sua iniquidade subiu até mim. Eu quero dizer para você que antes de Deus determinar o transbordar do cálice de Deus na minha e na tua vida, Ele nos avisa. Ele manda aviso tanto ímpio quanto cristão. O Senhor faz a sinalização. Aqui a gente percebe no livro de Jonas, e o Senhor manda aviso. Então, nós vimos o que? Que quando a ira de Deus é derramada sobre a vida de alguém, é um sinal de quê? De morte e de destruição. Assim estava aquela nação de Nínive. Aqueles homens tinham feito tantas atrocidades, e muitas vezes a gente não entende por que Jonas fugiu. Mas Jonas tinha uma mágoa, tinha uma ira, uma tristeza muito grande contra aquele povo que havia feito sofrer muito os seus compatriotas, inclusive a sua família. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. Antes Ele quer que todos se arrependam e venham a participar da salvação. Aleluia. Inclusive o salmista diz assim: do túmulo quem te louvará? Esse é o ano que Deus quer muitas almas. Deus quer salvar nossa família. Deus quer salvar nossos vizinhos. Deus quer salvar aqueles que estão distantes, aqueles que se separaram da casa dele. Será isso lindo, aleluia. Nós vimos uma coisa. Eu me lembro de Herodes, aquele tetrarca. A Bíblia diz que ele morreu, e a morte dele foi horrível, porque os bichos comeram ele vivo. Você sabe por quê? A Bíblia diz porque ele não quis se humilhar e não quis glorificar o Deus Todo-Poderoso. Mas nós estamos aqui glorificando Ele nesta noite, neste ano que se inicia. Nós vemos uma palavra na Bíblia que diz assim: o pardal encontra a sua casa. Pardal encontra a sua casa quer dizer um lugar de segurança. E ele ainda diz assim: a andorinha encontrou ninho para si e para a sua prole. Mas eu, Senhor, eu encontrei os teus altares, Senhor Deus e Rei meu. É o que nós temos na nossa vida. Nós encontramos
Deus, lugar de segurança, lugar de conforto como um ninho. É o Deus Todo-Poderoso na nossa vida, aleluia. No versículo de número 1, a parte B diz assim, que Jonas foi mandado, veio a palavra de Deus a Jonas: ergue a tua voz contra ela, porque sua iniquidade subiu até mim, porque a sua iniquidade subiu até mim. Existe esse limite de Deus, existe esse limite de Deus para as nossas vidas, quando nós começamos a andar por caminhos errados, e aí Deus coloca a mão e Ele diz: olha, daqui você não passa mais. Eu me recordo no livro de Isaías, se eu não me engano, é 8:14, que está escrito assim: porque o Senhor me falou com uma forte mão e me ensinou os caminhos que eu devia andar. Muitas vezes a gente andando por caminhos errados, o Senhor coloca uma mão forte na nossa frente e nós sofremos tribulações, nós sofremos dores. O Senhor me revelava que neste ano foi um ano muito sofrido, mas foi um ano de muita vitória para a igreja Arca da Aliança. E muito maior a vitória que Deus tem para você e para a tua família neste ano. É uma nova era, é um novo ano que se inicia. 2011 é uma nova década, 11, uma nova década que se inicia. Nós temos vistos aqui os pensamentos de Deus para nós. O Senhor me falava assim: olha, diga meu povo que eu estou sinalizando que é hora de levar a sério a minha palavra e a minha casa. Ele diz assim: eu tenho visto os vossos pensamentos e os maus intentos com quem injustamente tu me fazes violência. Mas também o Senhor diz assim: olha, mas os pensamentos que eu tenho de vós são pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar o fim de esperança. Aleluia. Então você me clamará e eu te responderei, você gritará e eu direi: eis-me aqui. Aleluia. Então a história, os homens se apresentam a Deus e dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas aqui o Senhor está dizendo que no dia que a gente se descer na presença dele, que a gente orar, clamar, buscar face e que a gente gritar, ele se apresenta a nós e ele diz: eis-me aqui, louvado seja Deus. Versículo 3 diz: Jonas se levantou para fugir de diante da face de Deus. O Senhor está falando com gente aqui. O Senhor está dizendo: eu tenho te chamado e você não tem ouvido o meu chamado. Você tem fugido da minha obra. Eu tenho te colocado nas tuas mãos e você não tem dado valor. Meu filho, eu te escolhi. Minha filha, eu quero você na minha obra. Aleluia. O Senhor está dizendo assim: sou eu que estou falando contigo. Escuta, escuta a minha voz, me ouve. Glória a Jesus. Aleluia. Há uma unção aqui sendo derramada na igreja, uma unção diferente. A presença de Deus neste lugar é tão tremenda. A glória de Deus está refletindo. Há uma luz cercando toda a igreja. Aleluia. O Senhor, no versículo 4, diz assim: então o Senhor lançou sobre o mar um vendaval e se formou uma grande tempestade. Você não tem entendido essa tempestade na tua vida? Você não tem entendido este vendaval? Mas sou eu quem atua na tua vida, sou eu quem permite, sou eu que dirijo, sou eu que faço assim, ó. Eu estou fazendo assim, eu estou entrando com providência.
Senhor está dizendo que Ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer um milagre. Versículo de número 5. Então os marinheiros se atemorizaram e chamavam cada um a seu Deus. Ainda que o homem não conheça o Deus Todo-Poderoso, ainda que o homem não conheça o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus de Moisés, que abriu o mar vermelho, mas é Ele quem está no controle de todos os homens. Aqueles homens não conheciam o Deus Todo-Poderoso, eles não sabiam quem era, e eles, cada um no meio da tempestade, buscavam o seu Deus, mas havia somente um único Deus verdadeiro que estava dirigindo aquele momento na vida deles. E a Bíblia diz assim, que jogaram sorte e caiu em Jonas, que dormia no porão. Jonas era o servo de Deus, profeta, enviado de Deus. Eu me lembro de um pastor que contou uma história. Ele disse assim, que ele tinha tantas coisas para fazer e foi convidado para ir em uma outra cidade pregar para uma grande multidão. E na saída ele com pressa, andando com pressa, ele estava tão apavorado, preocupado com tantas coisas. Ele pegou um táxi e ele dizia assim: olha moço, o senhor não sabe, mas minha vida está cheia, minha agenda está cheia, por favor corra, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer tantas coisas. Era um pastor pregador da palavra de Deus. Diz que quando aquele homem humilde parou o táxi, virou para ele e disse assim: olha meu Senhor, eu olhando para o Senhor me lembro de mim, eu tinha vida igual a tua, eu corria atrás das coisas, mas no dia que eu conheci o meu Jesus, no dia que eu conheci o meu Deus, eu aprendi a descansar e a repousar nos braços dele. Quanto mais problema, mais eu preciso buscar a Ele, porque a palavra do Senhor diz assim: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega teus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará. Aquele homem disse que ficou com tanta vergonha que ele não teve coragem de dizer que ele era um pastor. O Senhor está falando para nós, para cada um de nós confiar nele, não buscar correr atrás das nossas ansiedades, dos nossos cuidados. É hora de buscar a face do Senhor, é hora de se entregar na obra do Senhor, porque é tempo de colheita e o Senhor vai liberar tudo na tua vida. Receba isso, é uma palavra profética. Receba a providência de Deus, receba o milagre de Deus. Aquilo que você não pode fazer, eu determino agora em nome do Senhor, está liberado na tua vida. A partir do momento em que você se levantar e você invocar a face do Senhor e confiar nele. Aleluia. Versículo 6 diz que aquele homem chegou para Jonas e disse assim: levanta-te dormente, clama a teu Deus em voz alta, invoca o teu Deus, talvez assim ele se livre de nós, para que nós não venhamos a perecer. A Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me clamar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Você que entrou aqui pensando que vai perecer, você não vai perecer. É um tempo de Deus na tua vida. O Senhor quer que você clame a Ele. É tempo de orar mais, é tempo de buscar mais, é tempo de consagrar mais. É uma contagem regressiva. Você precisa ter intimidade com Deus, para que você também possa viver os mistérios e as maravilhas de Deus na tua vida. Aleluia. Consagre mais, meu irmão. O Senhor está dizendo assim: olha, não tenha medo, sou eu quem te protejo. Ele está dizendo assim: não se arreceie nem te espante, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento
pegaram Jonas, lançaram no mar, depois que descobriu que era Jonas a causa. E a Bíblia diz que imediatamente o mar se cessou. Ali satisfez a ira de Deus, e Deus cessou a mão dele sobre aquele povo. E naquela hora aqueles homens viram aquilo lá, e ali eles temeram, e a Bíblia diz que eles se arrependeram do seu mau caminho, e eles, a Bíblia diz aqui, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Você é escolhido de Deus. Até no teu sofrimento, até na tua alegria, na tua tristeza, nos problemas que vêm sobre a tua vida, é para a glória do nome do nosso Deus. Ele está no controle. Não é para a morte. Isso que você está passando não é para destruição, mas é para a glória do nome do nosso Deus na tua vida. É o Senhor que diz para você: o Senhor, Ele está te lapidando, Ele está me lapidando. Ele está trabalhando em cada um de nós, e durante o ano de 2010 todo, Ele trabalhou na minha e na tua vida. E aquilo que você não pode fazer, o Senhor vai fazer por você, aleluia. Aquilo que você não tem força, essa fraqueza, esse problema que você não consegue vencer, o Senhor está mandando te dizer que quem tem a força é Ele é Deus na tua vida. É na fraqueza que nós estamos fortes. É se render na mão do Senhor. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, versículo 17. Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas, e ficou 3 dias e 3 noites. Aleluia, Deus preparou o peixe. Deus tem preparado tudo na nossa vida, porque você é escolhido e você é servo. E no meio da tempestade, no meio do vendaval, o Senhor já preparou a tua cama, já preparou um socorro. Ele diz aqui no capítulo 2, versículo 2: em meu desespero eu clamei ao Senhor. E ele diz: na parte mais profunda do abismo eu gritei, saí. Olha, Deus manda te dizer hoje: você vai esperar que Deus te leve para o inferno? Você vai esperar que você diga assim: eu não aguento mais? O Senhor, na maioria das vezes, Ele espera que chegue até o limite máximo da nossa resistência, porque dali a gente se levanta cheio de força para clamar ao Senhor e pedir ajuda. E Ele está com a mão estendida, querendo nos salvar. No versículo 2, parte B, Jonas diz assim: no meu desespero eu gritei, tu ouvistes a minha voz. Isso é para você. Deus está dizendo: não espere, eu não quero te ver sofrendo. Eu já liberei, mas depende de ti. Depende de você se esvaziar. Você tira tudo que é o seu eu. Você sabe por quê? Porque é do nada que Deus põe tudo. É preciso que o vaso esteja vazio para que Ele possa encher. É preciso que a gente tire o achismo, os nossos egoísmos, os nossos pensamentos. É preciso se vestir de Deus, se vestir de Jesus, para que Deus atue na tua vida. O Senhor está falando qual é a fórmula para o ano de 2011. Ele quer mais intimidade com você, aleluia. Deus vai liberar aqui sobre essa igreja. Olha o que eu estou te falando: uma unção sobrenatural. Deus vai liberar bênçãos sem medida sobre a vida daqueles que se colocaram na posição de Deus. No dia 31 de dezembro de 2011, nós vamos ter muitos testemunhos para ser dados. Minha irmã ia contar uma bênção, não havia tempo, mas não vai faltar tempo, porque vai ser tantas bênçãos que essa vai ser somente a primeira.
Eu sei que é um novo tempo. No livro de Jonas 2:1 até diz assim: Jonas orou ao Senhor seu Deus do ventre da baleia e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Da parte mais profunda do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Recorda, meu irmão, você orou ao Senhor no teu desespero e você tem dito assim: parece que Deus não tem ouvido, não aconteceu nada, mas o Senhor tem ouvido o seu clamor. Aleluia. É o tempo dele, está próximo. Continue firme. Então, a palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 3: pois tu me lançaste na região profunda, e a corrente das águas me cercou. Na parte final diz: tuas ondas passaram por cima de mim. Quantos aqui viram as ondas de Deus passando sobre tua cabeça? Levanta a tua mão, não se envergonha não neste ano. O Senhor está te arrancando do ventre da baleia para te honrar e te glorificar e trazer de volta a recompensa da tua fidelidade. Jonas diz: algo assim rolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos do monte. Contudo, tu me fizeste subir da sepultura, oh meu Deus. O Senhor está arrancando você dessa sepultura. O Senhor está tirando gente hoje da cova. O Senhor está liberando hoje a mão dele de milagres sobre a tua vida. O Senhor está tirando ferrolhos, está quebrando algemas. O Senhor está liberando graça e misericórdia dele sobre muitas vidas hoje aqui neste lugar. Você vai contemplar a misericórdia de Deus durante este ano, que ele vai fazer na tua vida, na tua casa, no nome de Jesus. O aquebrantamento verdadeiro, é isso que Deus quer. Um coração aquebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Você vai ver a partir de hoje a glória de Deus na tua vida. Nesse texto inicial, onde a gente leu o primeiro versículo, no capítulo 3, versículo 2, diz: levanta-te, vai à grande cidade. É interessante a gente observar que para Deus fala assim: vai à grande cidade. Por que aquela cidade era grande para Deus? Vocês sabem por quê? Porque naquela cidade existia uma população muito grande, existia um povo muito grande e muitas almas para serem salvas. O que Deus quer na minha e na tua vida é que a gente possa contemplar o mundo com os olhos espirituais de Deus. Que as nossas causas, os nossos desejos, seja também voltada para o desejo de Deus e não somente as nossas causas egoístas. Aleluia. Então, e para Jonas, porque aqui diz assim: levanta-te, vai à grande cidade. Para Jonas, aquela cidade era grande? Não. Aquela cidade ali, ele até aprendeu a lição de obedecer, que ele desceu na profundeza do inferno, dentro do ventre da baleia. Mas dentro do coração de Jonas não havia acontecido ainda a transformação. Diga assim: meu Deus, me faça nascer de novo, me faça nascer do teu Espírito, Senhor, para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos neste ano que se inicia, em nome de Jesus. O Senhor está transformando gente aqui nesta noite. Aleluia. Filipenses diz assim: olha, o coração de Jonas estava cheio de mágoa. Tem gente aqui com o coração cheio de mágoa, de ira, inveja, tristeza, angústia, recordações. O Senhor está dizendo assim que Ele está mandando uma unção de cura. Se Ele tocou no teu coração, Ele está ministrando perdão, Ele está limpando você. No livro de Filipenses 2 está escrito que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo na forma de homem, não usou força, Ele
os nossos irmãos, colocando cada um de nós, essa família Arca da Aliança, colocando cada um de nós, o nosso irmão, em lugar de maior honra que nós mesmos. É isso que Deus quer, para que haja o quê? Uma unidade. Porque o Senhor Jesus, Ele orou naquela noite lá na Getsemane. Ele disse: Pai, eu não peço que leve eles no mundo, mas que livre eles do mal. Eu te peço por eles, para que eles sejam um só. Ele diz: eu te peço que eles sejam um, para que o mundo possa crer que tu me enviaste. Para que haja salvação, é preciso que nós sejamos uma família cheia de amor, cheia de compreensão, cheia de honra com nossos irmãos, com cada um de nós. Diz que aquele que menos honra tem, nós devemos dar maior honra. Aqui a palavra do Senhor nos diz, no versículo 4, que no primeiro dia começou a percorrer a cidade, e ele anunciou dizendo: 40 dias, mais 40 dias, e Nínive será destruído. Que mensagem dura! O que ele desejava, o que Jonas desejava: eu vou obedecer, mas Deus manda fogo do céu e consome esse povo todo. Era isso que ele desejava, e ele continuou gritando, mas no coração de Jonas havia rancor, falta de perdão, ira, e via julgamento, porque ele se colocava no lugar de juiz e dizia: esse povo já está condenado. O Senhor está dizendo que você não julgue, porque a salvação dos filhos do Senhor. Ele está dizendo que não importa se houve o maior pecado, maior é o Deus, dono de todo perdão. O Senhor está dizendo que aquele homem, aquela mulher, seu vizinho satanista, aquele que você diz assim é insuportável, Deus levantou você. Vá falar com ele a palavra de Deus. Aquele seu parente que você diz para ele não tem mais jeito, o Senhor está mandando um recado para você. Se levante, porque Deus quer salvação de alma. Deus quer salvar a tua família. Aleluia. Glória a Jesus. O reino de Deus só pode andar. Só pode andar se nós não formos nada. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é tudo em todos. Se eu e você quiser ser alguma coisa, Jesus não pode ser tudo. Jesus está pedindo que a gente se esvazie nesse ano, porque Ele quer fruto sem medida. Ele quer trazer uma glória tão grande neste lugar como você nunca viu. Em todos os sentidos, o Senhor revelava que estava mandando as riquezas escondidas, derramadas sobre nós. Aleluia. É a promessa de Deus para a igreja. Aqui a Bíblia nos diz que no versículo 5, para finalizar, os ninivitas creram em Deus e convocaram a todos e declararam um jejum e se vestiram de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei, o rei se levantou do trono, tirou suas vestes, vestiu de pano de saco, assentou nas cinzas, convocou a todos e declarou um jejum e fez uma proclamação: nenhum homem, nenhum animal poderia comer ou beber água. Deverão todos clamar e clamarão fortemente ao Deus Todo-Poderoso. Irão se converter cada um do seu mau caminho e da opressão e da violência que há em suas mãos. O Senhor está dando um renovo nesta noite, para que cada um de nós tenhamos força de tirar tudo aquilo que desagrada a Deus na nossa vida. O Senhor quer salvar não somente os de fora, mas principalmente os de dentro. E Ele diz assim: clamaram. É um novo tempo que se inicia, meu irmão, pode ter certeza. Nós estamos em contagem regressiva para a glória de Deus. Aqui a palavra diz que nós devemos, aqui na palavra do Senhor mostrando, nós devemos descer na presença do Senhor. Nós devemos nos humilhar. Eu me lembro daquele rei Manassés. De repente, aquele
que ele não glorificou a Deus, ele não se humilhou para Deus. E a Bíblia diz que Deus pegou ele lá do alto do trono e lançou ele dentro da mais profundeza das masmorras. E ali ele foi trancado como um animal. Mas a palavra do Senhor revela que de lá do fundo do poço, lá no fundo da masmorra, o rei Manassés se dobrou na presença de Deus, se humilhou e orou e pediu perdão. E o Senhor tirou ele de lá do fundo da masmorra e colocou de volta ao trono. Deus está revelando que tem gente aqui orgulhoso, vaidoso, que você tinha muito mais. Que você faça uma reflexão na tua vida. O Senhor está dizendo que é um tempo novo, que você deixou subir no teu coração a altivez, o orgulho, a vaidade. Mas o Senhor está dizendo assim, que se você descer na presença da Massará, se você descer na presença dele, o Senhor vai te levantar e vai te dar 2, 3, 4 vezes mais do que aquilo que você perdeu nesta noite. Aleluia, é tempo de restituição na nossa vida. Jonas, capítulo 4, 1 diz que Jonas, vendo a salvação dos ninivitas, com isso ficou profundamente desapontado e extremamente indignado e ficou irado. E no versículo 2, Jonas orou ao Senhor: ah, Deus, eu sabia que eres Deus clemente, tardio em irar-se e grande em amor e benignidade, e que tu mudas teu pensamento do que o Senhor já tinha determinado, e que tu te arrependes do mal que o Senhor tinha proclamado. Agora, Senhor, eu te peço, tira a minha vida, porque a mim é melhor morrer do que viver. Sabe, irmão, às vezes nós fixamos os olhos somente no material e nós não podemos enxergar com os olhos de Deus. Nosso coração está tão duro que a gente se torna cego e a gente não enxerga o mundo sobrenatural do Senhor. Ali a gente vê que Deus mandou uma bomboeira. Na hora que ele pediu a morte, aquela bomboeira cobriu Jonas e tirou aquele sol da cabeça dele. Mas em seguida o Senhor mandou uma lagartinha que vem e come a bomboeira e ela começa a murchar. E em seguida Deus ainda enviou um vento do norte quente que matou a bomboeira. E a palavra do Senhor diz que com isso, aquela sombra, Deus em seguida ali, que manda ali aquele vento para matar a bomboeira. Olha, Deus, irmão, Deus às vezes usa elementos, Deus às vezes usa pessoas, Deus às vezes usa a condição, Deus move o mundo por sua causa, ou para te erguer, ou para te ensinar. E o mal irracional existe lá fora, uma multidão precisando de conhecer a palavra de Deus, de não morrer. E muitos de nós estão voltados para os nossos desejos egoístas. Ele diz assim: é razoável que te fales. Aqui, em um comentário, eu escrevi, estava escrito assim, ó, demonstra o contraste egoísta que Jonas demonstrou pelo seu próprio bem-estar físico. De Deus para a tua vida, porque Deus está abrindo os olhos espirituais para que em cada culto seja mergulhar no Espírito de Deus. Deus quer que a igreja inteira mergulhe nas profundidades da água do Espírito. Eu convido os levitas. Isabel, vem à frente, meu irmão Clebinho. Vamos contar aquele hino em você vai representar a tua vida neste ano. Meu